Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o LeetSolver e hoje eu irei resolver o problema do LeetCode do dia 3 de dezembro. Então, vamos para o código. O problema diz o seguinte, ele quer saber o tempo mínimo para visitar todos os pontos. Então, ele diz aqui o seguinte, num plano 2D, existem N pontos com coordenadas de inteiros. Retorne o tempo mínimo em segundos para visitar todos os pontos na ordem presente em pontos. Você pode mover de acordo com as seguintes regras. Em um segundo, você pode ou se mover verticalmente, né? Ou mover uma unidade na horizontal, ou mover uma unidade na diagonal. Aí ele diz aqui também, né, mais algumas restrições, né, mais regras que tem que seguir. A gente tem que percorrer os pontos de acordo com a ordem presente, né, no array de pontos. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, né, ele vai dar o ponto 1, 1 primeiro, que onde aqui está 1 aqui, é 1, 3, 4 e menos 1, 0. Então, 1, 1 está aqui, é esse vermelhinho aqui, 3, 4 é esse aqui, e o menos 1, 0 é esse aqui. Então, a ordem que ele vai ter que percorrer ele vai daqui para o ponto 3, 4, que é a linha vermelha, depois vai percorrer a linha azul, né, até chegar no menos 1, 0. E ele quer saber o tempo total, né, visto que cada passo, né, que demora um segundo, né, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, logo 7 segundos, tá aqui. Ele até descreve aqui o caminho, né, que começa do 1, vai para o 2, 2, né, na diagonal, 3, 3 diagonal, 3, 4 vertical, depois diagonal para baixo até chegar no menos 1, 0. Então é isso. E aí uma das regras que ele falou aqui, né, que é eu posso passar por cima de um ponto que ele vai aparecer depois na ordem, né? Então imagina que eu tenho a seguinte regra aqui, né? Imagina que fosse esses três pontos, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Onde esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. O menor caminho para chegar nesse, ele já passa pelo terceiro. Então ele está bem aqui dizendo que eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso ignorar caso o caminho anterior já tenha passado pelo ponto, não conta. Então a gente não tem esse detalhe. Então beleza, vamos pensar agora aqui como a gente vai calcular, né? Primeiro, para resolver esse problema, a gente tem que conseguir encontrar a menor distância entre dois pontos, né? Então eu vou criar uma função aqui que vai retornar um inteiro, que vai ser min distance between. Aí ele vai receber aqui, né, dois pontos, que vai ser um array que é o xy, né, o ponto A, e outro array aqui que é o point B. E pronto. Como é que a gente vai calcular essa distância mínima, né? Vamos pensar aqui. Para isso, né, eu vou abrir aqui o GeoGebra, que fica mais fácil de ver aqui no interativo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Do A para o B, a gente só vai percorrer na horizontal, né? Então vão ser 2 segundos, ou seja, é apenas a coordenada, né? A soma, né, da diferença, a diferença, né, da coordenada x. Então, aqui começa em 0, isso aqui começa em 2, então é 2 menos 0, 2. A distância é 2. A mesma coisa aqui. E já nesse caso aqui, né, na diagonal, embora, né, se eu fosse fazer, tipo, no plano cartesiano a distância seja maior, também é 2, né? Porque cada passo, se eu andar na diagonal, é como se eu estivesse andando um em cada dimensão aqui, né? Até chegar aqui. Então, quando eu ando aqui, na diagonal daqui para cá, é como se eu tivesse andado um aqui e um aqui já, né? Depois andar outra aqui, e chegaria no D. Então, 2 segundos também. Então, nesses casos aqui que é quadrado, né, basta eu pegar, né, o valor de uma das coordenadas, né, que vai dar no mesmo. Porque o quadrado, né, se eu for sempre na diagonal, eu chego exatamente, né, no ponto. Mas agora tem esse caso aqui do E. Se a gente for traçar uma reta aqui, né, não passa exatamente sobre os pontos, né. Então, vou botar aqui. Não dá para eu fazer a diagonal aqui. O que eu teria que fazer teria que percorrer a diagonal até onde dá, que seria aqui, né, e depois percorrer, né, na horizontal aqui. Então, ou seja, cada segundo, inicialmente aqui ele percorreu um em cada dimensão, um em cada dimensão, em cada dimensão, mas depois ele percorreu uma só na maior. Então, nesse ponto aqui, 3, 4, ele percorreu exatamente, né, ele demorou 4 segundos, né, ele vai sempre percorrer o maior. Por exemplo, se fosse um ponto aqui em cima, né, o G aqui, se fosse fazer o caminho, a diagonal ia ser a mesma, né, tipo, andar na diagonal até onde der, só que ao invés de andar na horizontal aqui, ele ia andar depois na vertical, né, então ele ia andar um para cima. E a resposta é C4 também, porque visto que mas só que o Y é 4 aqui, né? Então, a gente consegue ver que a menor distância entre dois pontos, ele vai ser o tamanho da maior coordenada, né? Então, se ele tá... Então, para esses dois pontos aqui, né? Vamos criar outro exemplo aqui. Aqui e aqui. A distância entre esses vai ser o maior... Eita, peraí que eu botei errado. Vai ser entre H... K e K. Vai ser o maior valor, né, dessas duas arestas. Por que isso? Porque a cada segundo ele anda uma unidade, né, nas duas arestas, aí quando uma outra acaba, ele vai continuar andando só na maior. Então, a cada segundo ele anda uma unidade, né? Isso a gente consegue garantir. Que ele vai andar uma unidade nas duas enquanto puder, e quando uma das arestas, né, um dos eixos acabar, ele vai ficar andando só no que restar. Então, voltando aqui para o código, a gente precisa saber a diferença, né, entre a diferença aí no x, que seria, né, ponto A aqui,
0 menos ponto B, só que a diferença aqui, né, a gente quer saber o tamanho, vai ser a diferença absoluta, né, tanto faz se for para a esquerda ou para a direita, né. E aí vai fazer a mesma coisa para o y, que vai ser a coordenada B, enfim, vai ser o índice 1, e a gente vai retornar, né, o maior entre eles, que a gente já viu ali no gráfico antes ali, que era a distância sempre maior. Então, show. A gente já tem a função que diz, né, ali a distância mínima entre dois pontos. Então, para a gente saber o tempo total, a gente vai criar um contador aqui de tempo e vamos percorrer, né, o array, sendo que ao percorrer eu quero sempre comparar com o próximo, né? Então eu vou começar na posição 0, mas eu não vou andar até o final do array, porque eu sempre vou precisar olhar o próximo, então eu vou andar até o penúltimo elemento. E aí a gente vai somar em time a distância, né, entre os pontos, que vai ser aqui, né, point 0, point 1. E vamos retornar, né, o time. Eu acredito que isso aqui já seja o suficiente para passar, né, porque a gente já está calculando a distância mínima e está incrementando aqui em cada ponto e retorna. No caso aqui deu errado porque ele deu 6 aqui. Por que daria 6? Eu botei a diferença absoluta, troquei algum valor aqui. Ah, aqui é no índice I, aqui mais um. Perdão, pronto, acho que agora vai. Aí, passou nos casos aqui. Tá, agora vamos submeter. E é isso aí. Já foi. É um problema tranquilinho. Eu acho que a parte talvez mais difícil, assim, é você definir isso aqui bem. Que alguns poderiam tentar usar Pitágoras, ou uma forma de fazer também seria simular, né? Por exemplo, eu ficar andando na diagonal, ao invés de fazer numa fórmula fechada, eu vou realmente ficar somando diagonal até onde der, depois somar, enfim, meio que simular o caminho. Era possível também. Até porque na restrição do problema, né, o N só ia até 100. Então, 100 pontos daria para fazer isso, né? Depende do tamanho aqui dos valores. Os valores também aqui, né, vai entre a maior distância seria de menos 1000 até 1000, né? Então, ele ia andar 2000 vezes para 100 pontos. Não ia estourar o tempo, não. Então, quer dizer, poderia estourar talvez se fosse todos os pontos assim. Não, acho que não. Não estouraria, não. São poucos pontos. E a distância é limitada, né? Se aqui pudesse ir até 1 bilhão, aí ia ser ruim. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Assim, sempre quando tem gráficos, né? Plano cartesiano ou algum pouco de matemática interessante, né? Porque fica bonitinho, ó, fazer uma função aqui, calculando as distâncias e tal. Mas é isso. Seguimos firme e forte. 429 dias consecutivos. E até amanhã. Valeu, pessoal. Não se esqueça aí de, pô, de dar o like, dar aquela moral, compartilha, mostra para quem quiser. O objetivo aqui é ajudar a galera a se preparar, né, para esse Code Interview, que é amplamente usado aí, né, nos processos seletivos. Então, eu antes de fazer, né, os processos seletivos, eu já estudava porque eu gostava, né, a área de algoritmo, assim, por hobby. Eu gosto e calhou, né, eu tive a sorte aí das empresas gostarem também. Então, não precisei estudar para isso, né? Eu já tinha estudado antes quando precisei, né? Mas enfim, um incentivo a mais é esse, né? Você conseguir um emprego aí numa Big Tech, um pré-requisito é dominar pelo menos os algoritmos básicos, né? As estruturas de dados básicas. Então, pelo menos o Easy e a maioria dos médios já tem que estar já na veia fazer. E é isso. Então, a ideia do canal é ajudar essa galera a manter essa constância no LeetCode e ficar treinando algoritmo diariamente também comigo e aprender durante o processo, né? Se qualquer problema for mais complexo, exigir uma análise mais profunda, aí eu vou pensar depois em outras formas assim de divulgar esse conhecimento e aprofundar mais, né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.